Certo, pessoal? Estamos aqui, Salem, Massachusetts. Estamos no centro de Salem agora. Está muito lotado agora. Este lugar é conhecido como a cidade das bruxas, certo? Há muita bruxaria, muito satanismo aqui. Mas hoje viemos aqui durante a maior temporada turística possível em Salem e viemos aqui para compartilhar o evangelho e orar pelas pessoas. Vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Em nome de Jesus. Você já ouviu falar de Jesus antes? Sou secular. Tudo bem, então eu quero dizer, eu costumava não ser cristão. Eu cresci, fui a uma escola cristã privada e tudo mais. E então, quase 4 anos atrás, eu ia tirar minha vida uma noite e tive um encontro radical com Jesus. Bem, estou feliz que você tenha encontrado um lugar na sua vida que é bom para você. Vou tentar continuar entretendo o público, então Seria tudo bem se eu pelo menos orasse por você e o abençoasse antes de eu ir embora? Você pode fazer o que quiser. Isso tá bem? Sim, só que as pessoas ainda podem vir tirar fotos. Sim, tudo bem. Posso segurar sua mão e orar por você? Claro. Por que não? Qual é o seu nome? Girl, sim. O que é isso? A cabra? Garota da cabra? Incrível. Jesus, obrigado pela minha amiga. Deus, nós apenas a abençoamos em nome de Jesus. Deus, eu te agradeço por nos apresentar. Jesus, você pode se revelar a ela em sonhos e visões? Deus, nós te agradecemos por essa interação. Nós a abençoamos e apenas pedimos que você mostre a ela que você é o único verdadeiro Deus, todo-poderoso. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Jesus realmente te ama. Ele mudou a minha vida. Tornou-se a esperança da minha vida. Eu estava sem esperança, literalmente ia tirar minha vida. E então Jesus me encontrou e é por isso que viajo pelo mundo tentando abençoar as pessoas. Espero que você tenha um dia abençoado. Espero que as pessoas realmente te amem hoje. Sim, te abençoe, cara. Cuide-se. Está escrito. Abraços grátis de Satanás. Estamos aqui em Salem, é popular por satanismo e coisas assim. Você segue o satanismo ou algo do tipo? Não. Você é agnóstico, mas está vestido como Satanás pelo espírito disso. Há quanto tempo você é agnóstico? Desde os 15 anos. Desde os 15 anos? E o que te levou ao agnosticismo? Digamos apenas que muitas orações que precisavam ser atendidas nunca foram. Uau. Então você cresceu cristão? Católico, e então você estava clamando a Deus, e então nada, exatamente pelo que você Correto. estava clamando a Deus, se não se importa de eu perguntar? Porque isso, eu estou curioso. Meu pai estava morrendo. E eu estava pedindo para que isso não acontecesse. Quando eu era jovem, isso não funcionou para mim. Então, eu realmente não recorri ao ateísmo completo. Porque eu acreditava que poderia haver algo, mas não necessariamente, você sabe, a ideia cristã de Deus. Sim. Nossa, eu entendo totalmente. Na verdade, quando eu era jovem, eu cresci na Geórgia, eu fui para uma escola cristã particular e tudo mais, mas eu, na verdade, odiava Deus, porque havia muitos pastores na minha comunidade que ficavam, me dizendo como viver minha vida, mas eles faziam o total oposto, e então eu perdi meu avô para câncer de pâncreas, e ele era, o meu melhor amigo, porque eu fui para a escola cristã, eu fiquei meio que, eles colocaram uma pressão em mim, para dizer, ei, fale para ele sobre Jesus, e então ele morreu. Eu fiquei cara, sério, eu estava cara, Deus causou isso. Eu pensava, Deus causou isso e ele tirou. E na verdade, alguns anos depois, eu lutei com depressão e ansiedade por muito tempo. E quando eu tinha 17 anos, eu estava realmente... Houve uma noite que eu iria tirar minha vida porque achava que era a única maneira de fazer a depressão e a ansiedade irem embora. Então eu tive um encontro radical com Jesus. Eu não sabia o que pensar sobre isso. Então fui para o meu carro e fiquei tá bom, Jesus, se você é realmente real, tire minha ansiedade e depressão. Porque isso parecia incurável e para mim, aos meus olhos, a única maneira de tirar a dor era literalmente tirar minha vida. Mas eu disse, Jesus, se você é realmente real, tire minha ansiedade e depressão. Faz quase 4 anos e não tive nenhuma ansiedade ou depressão. Há sofrimento e morte no mundo. Deus não está causando isso. Você sabe, você cresceu em uma casa católica. A Bíblia chama pecado, a maldade de pecado. A morte é nosso castigo pela desobediência a Deus e no catolicismo. Quando você estava crescendo católico, alguma vez pareceu uma prisão de regras? Ou algo assim? Naquela noite em que tive meu encontro com Jesus, não foi como se eu estivesse encontrando aquela gaiola de regras novamente. Foi como se pela primeira vez na minha vida eu não me importasse tanto com a minha vida. Jesus decidiu intervir na minha vida e eu percebi que ele realmente me amava e esse foi o propósito todo de sua morte. Seria ok se eu apenas orasse por você, apenas orasse por paz e coisas assim? Pode. Posso colocar a mão no seu ombro? Qual é o seu nome? Em frente. Dan, prazer em conhecê-lo, Dan. Jesus, eu te agradeço tanto por Dan, Deus. Eu agradeço por termos nos encontrado. Jesus, peço que te reveles a ele em sonhos e visões e envie pessoas ao seu encontro para mostrar o teu coração para ele. Deus, cara, ele não desistiu totalmente. Ele acredita que há um poder maior em Jesus. Eu realmente acredito que você é o caminho, que você é o único verdadeiro Deus. Poderia apenas enviar mais pessoas para encorajá-lo e amá-lo bem e mostrar a ele que você é o único verdadeiro Deus que o vê, o ama e se importa com ele. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma coisa que eu queria te contar. Se eu quisesse te conhecer, Dan, eu poderia falar com, seus amigos, eu poderia falar com sua família e tudo mais, e isso meio que completaria a imagem de quem você é. Mas se eu realmente quisesse te conhecer, eu simplesmente iria a você. Quero te encorajar, porque se você diz que acredita que há algo lá fora, você simplesmente não sabe o que é. Você iria para casa esta noite e realmente pediria a Deus, diria, ei Deus, você se revelaria para mim? Porque eu sei que quando você tinha 15 anos, você disse que fez muitos pedidos em oração, nunca funcionou, mas eu acredito que se você realmente fosse para casa hoje à noite e clamasse, eu acredito que ele aparecerá porque sei que ele ouviu essas orações, mano. Cada carta que você escreveu
escreveu para Deus, ele ouviu. Posso te dar um abraço? Tudo bem? Amo você, cara. Abençoe você. O nome dele é o Salen Satan. Isso é intenso. Isso é intenso, cara. Vejam, ok, pessoal, isso é um exemplo claro, certo? Ele cresceu católico, o pai dele estava sofrendo e morrendo, e então ele morreu e ele culpou a Deus por isso, e alguns de vocês podem achar isso bobo, mas é assim que a lógica de muitas pessoas é. Tipo, muitas pessoas culpam o sofrimento do culpar Deus pelo mundo. Eles acham que a culpa é dele, mas não é. É maldade. Por causa da maldade, do pecado e do mal, é por isso que a morte e o sofrimento acontecem. Não é porque Deus está causando o sofrimento. O sofrimento sempre existe. Jesus é o antídoto para o sofrimento do mundo. Certo, pessoal? Aposto que vocês não esperavam que eu, sentado no banheiro da minha infância, conversando com vocês, mas nosso último encontro, na verdade, pode te ensinar para ser... O áudio ficou bagunçado, então não há nada lá, mas eu preciso falar com vocês sobre algo, certo? Entramos em 2024 com a meta de alcançar 300 milhões de pessoas. E Deus fez coisas exponenciais. Atingimos quase 500 milhões de pessoas, e a única maneira de termos conseguido fazer isso ultimamente é através da generosidade radical de vocês. Da mesma forma que uma igreja paga o pastor e mantém as luzes acesas, é como mantemos nossas luzes acesas e voamos para esses lugares e encontrar essas pessoas e compartilhar o evangelho com essas pessoas, porque vocês estão dizimando fielmente para o nosso ministério. 2025 está chegando e temos alguns sonhos e objetivos incríveis. E não tenho permissão para compartilhá-los com vocês ainda, mas em breve poderemos. Mas quando vocês semeiam em nosso ministério, vocês estão, na verdade, financiando nossos vídeos, estão semeando sementes nas pessoas que encontramos, porque vocês estão nos comissionando a ir. E por isso estou pedindo a vocês nos apoiaram radicalmente e Deus tem nos ajudado com cada necessidade que tivemos por causa de vocês. E se vocês puderem, por favor, considerar nos apoiar financeiramente com fidelidade. Vocês sabem, Paulo escreve em 1 Coríntios, ele diz: se semeamos entre vós espiritualmente coisas, é prejudicial que colhamos o físico de vocês. E o que isso significa é que, se vocês foram abençoados de qualquer maneira, forma ou modo, por qualquer um dos nossos vídeos, qualquer um dos nossos podcasts, qualquer um dos nossos canais de mídia social do ministério, qualquer que seja, você consideraria se tornar um parceiro financeiro conosco para que possamos destruir os portões do inferno? Quero dizer, imagine assim, cada dólar que você semeia é um soldado que você está enviando para a batalha conosco para absolutamente esmagar o inferno. E toda vez que você semeia em nós, isso nos comissiona. A razão pela qual podemos ir para Salem, Massachusetts, e esses próximos vídeos que você verá, incluindo este, um lugar para dizimar ou parceiro uma vez ou mensalmente, o link na descrição deste vídeo do YouTube, você pode obter uma dedução fiscal pela sua doação ao nosso ministério, que vai diretamente para os fundos e diretamente para a nossa organização, sem fins lucrativos que gerencia todo esse empreendimento. E assim, nós realmente apreciamos o apoio de vocês e a generosidade radical. E a última coisa que quero dizer a vocês é que dezembro vai ser um dos meses mais malucos que já fizemos. Se vocês se lembram do ano passado, fizemos uma série de Lucas, onde lemos um capítulo de Lucas todo dia no mês de dezembro e postávamos um vídeo no TikTok ou Instagram. Bem, este ano vamos postar um podcast todo dia durante todo o mês de dezembro, que analisa cada capítulo de Lucas, palavra por palavra, verso por verso. Então vamos fazer isso e também vamos, se Deus quiser, lançar de 2 a 3 vídeos de evangelismo por semana neste canal. Esperamos lançar 2 a 3 por semana. Vai ser incrível. Vai ser poderoso. E nós só queremos que vocês fiquem animados e saibam que quando vocês estão semeando em nós, não estão apenas semeando em uma pessoa, estão semeando em almas que estão prontas para se entregar a Jesus. Eu amo vocês, Deus abençoe vocês, oro para que sejam encorajados pelo nosso ministério e vejo vocês no próximo vídeo. Vai pegar o escudo da fé. Não, eu não tenho medo. É uma nova cruzada. Isso não é uma encenação. Satanás, ele foi derrotado.